Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E o vídeo de hoje, como sempre, aí temos vários assuntos importantes aí pra gente abordar. A gente vai falar sobre Paulinho, sobre Thales Magno e também sobre uma joia da base do Vasco chamado Ryan, que já desperta grande interesse de grandes clubes do futebol na Inglaterra. Então eu já convido você a acompanhar o nosso vídeo até o final. Peço a sua ajuda e a sua colaboração deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que é vascaíno e está chegando por aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, eu te convido para você vir fazer parte aqui da nossa família. Só você correr logo ali embaixo desse vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no nosso canal e, mais importante, não esquecer também de acionar, de ativar o sino das notificações que fica ali logo ao lado daquele botão vermelho para que você sempre receba aí no seu celular aí, assim que os nossos vídeos forem postados aqui no YouTube, uma notificação, um recado, lembrando que são 3 vídeos diários, um que vai ao ar cedinho, 5 da manhã, para você já acordar ali sabendo das notícias do Vasco, o segundo que vai ao ar ali no finalzinho da tarde, 4, 4 e meia, e esse vídeo à noite aqui, fechando aquele resumão com as notícias do nosso Vascão. Combinado? Então corre lá, se inscreve, ativa o sino. E outro recadinho importante aqui, antes da gente começar com as notícias, no próximo domingo, dia de jogo entre Sport e Vasco, a gente mais uma vez, em parceria com os nossos parceiros, a 1xBet, a OneFootball e principalmente o TikTok, iremos sortear uma camisa oficial do Vasco para você que estiver seguindo a gente lá no TikTok. Não está ainda seguindo? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Clica lá, faz o download se você não tiver. Se você já tiver, segue a gente para participar. Combinado? Então bora começar o vídeo aí direto ao ponto, né? A gente vai falar sobre 3 crias da base. Um que ainda está no clube, que ainda não estreou no profissional, que é o Ryan, hoje joga no Sub-20, mas com idade para jogar no Sub-17, e 2 jogadores que já saíram do clube, o Paulinho e o Thales Magno. Bora começar falando aí do Thales Magno, né? Como a gente sabe, um cria que surgiu muito bem, a gente chegou ali a comparar o Thales a grandes promessas e grandes jogadores de futebol brasileiro, principalmente ex-jogadores do Vasco, e acabou depois tendo uma queda de rendimento, situação do Vasco, como a gente sabe, era muito complicada financeiramente, administrações precárias ali do Alexandre Campelo, depois do Jorge Salgado, presidentes horrorosos para a história do nosso clube, e mais uma vez o Vasco vendeu uma joia muito cedo, né? Acabou vendendo o Thales para o grupo City e o Thales acabou indo jogar lá na MLS, que é Major League Soccer, que é a Liga Americana de Futebol, né? E o Thales foi jogar no New York City. O começo dele foi um pouquinho complicado, ficou no banco de reservas, mas depois foi se adaptando e hoje é o principal jogador, né, do New York City, vem fazendo gols, fez o gol do título, né, do time americano, vem dando muitas assistências, e o Thales é sim um jogador diferenciado, é um jogador com muito potencial, e hoje ele deu uma entrevista, e nessa entrevista ele falou sobre o futuro dele, sobre a transição dele do Vasco lá para os Estados Unidos, e ele deixou claro, mais uma vez, né, mais um jogador que tem uma identificação muito grande com o nosso clube, e na sua última parte da entrevista o Thales falou a seguinte frase: pretendo voltar ao Vasco. Quase todo jogador sonha em encerrar a carreira bem, né? E no clube que ele foi iniciado. Mas espero que minha carreira seja de muito sucesso e quem dera voltar ao Vasco um dia para ganhar uma Libertadores e, obviamente, coisas maiores ali pelo meu Vascão. Então, bacana, né? Isso aí, ver o Thales crescendo na carreira, provavelmente aí nos próximos anos deve jogar lá no futebol europeu, e também essa vontade dele de voltar ao Vasco. É um moleque com potencial, é um moleque vascaíno, é um moleque com um coração muito bacana, né? E com certeza o Thales ali, quem sabe, com 27, 28, podendo voltar ao Vasco ali, seria muito bacana, na minha sincera e humilde opinião. Agora, vamos falar do Paulinho. Como a gente sabe, né, o Paulinho
Outro cria da base do Vasco, foi vendido muito cedo, né? Com apenas 18 anos, o Paulinho foi vendido lá para o Bayer Leverkusen da Alemanha, né? Uma venda ali milionária, acho que se não me engano foi 20 milhões de euros ou 15 milhões de euros, alguma coisa assim naquela época. E o Paulinho foi para lá, a expectativa era que o Paulinho crescesse, chegasse à seleção, acabou não se concretizando da forma que o próprio jogador imaginava, chegou a servir a seleção brasileira, né? Olímpica, foi campeão olímpico, mas no final das contas o Paulinho acabou tendo alguns atritos, né, com treinadores, comissão técnica, com a própria diretoria do Bayer Leverkusen, e a situação dele estava se encaminhando para uma rescisão de contrato. Agora, no final dessa temporada, né, tudo indicava que o Paulinho ia romper o seu contrato com o clube alemão e retornar ao Brasil. O Vasco, através da 777, tinha um interesse, ou tem um interesse muito grande na contratação do jogador, assim como o Botafogo, que hoje também é uma SAF, e o Atlético Mineiro, que também está se encaminhando, né, para se tornar uma SAF agora no final do ano. Mas parece que teve uma reviravolta, né? Parece ali que o Bayer Leverkusen contratou um novo treinador, um novo técnico e, segundo informações vindas lá da Alemanha, esse novo treinador do Bayer Leverkusen teria muito interesse em contar com o Paulinho para a temporada do ano que vem. Existe um pequeno detalhe nessa situação. O Paulinho, ele está terminando o seu contrato no Bayer Leverkusen no meio da próxima temporada. Ou seja, agora no final do ano, a partir de dezembro, ele já poderia assinar um pré-contrato, por exemplo, com o Vasco, para que no meio do ano que vem ele viesse para jogar no Vasco de graça, sem o Vasco ter que desembolsar um centavo sequer, tirando luvas, né? Obviamente tudo que interessa ali é o jogador, mas é uma notícia importante porque se o treinador do Bayer Leverkusen quer a permanência do Paulinho, existe a possibilidade do clube alemão propor uma renovação, né? Uma extensão de contrato para o jogador, mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu não acredito que o Paulinho tenha interesse de continuar por lá, pelo ambiente, por tudo que já aconteceu, né? Eu acho que o Paulinho quer uma mudança de ares e eu vou ser, mais uma vez, muito sincero. Eu acho que uma volta dele ao Brasil, para poder trazer ele para as raízes, jogar no futebol brasileiro, né? Eu acho que seria muito bom pro jogador, que ainda é muito jovem, tem apenas aí 21 para 22 anos, tem um futuro brilhante, um jogador forte, inteligente, sabe finalizar, sabe dar assistência e obviamente um retorno dele pro Vasco da Gama, né, com o nosso acesso para a Série A, eu acho que seria excepcional e eu vou cravar para vocês. Se essa renovação dele não sair lá na Alemanha, eu acho que o caminho natural do Paulinho deva sim ser o nosso Vascão aí, né, um time formado em torno desse moleque que tem muito potencial. E agora, falando de outro cria da base, esse que tá no Vasco, né? Um jogador de apenas 17 anos, um centroavante, esse ano é o artilheiro do Vasco, somando todas as categorias de base profissional, é o jogador com mais gols aí nesse ano de 2022, é um jogador que, como eu falei, tem apenas 17 anos, mas já joga no time sub-20 e já treina com o time profissional, que é o Ryan, um garoto ali que acabou de assinar o seu contrato, né, profissional com o Vasco, provável que no ano que vem ele já começa ele a ser utilizado, ir para o banco de reserva em alguns jogos do Carioca, né? Porém, já existe um grande interesse de clubes da Europa, principalmente de clubes da Inglaterra. Parece que o Manchester City, o Chelsea, o Manchester United, né, todos esses times já veem no Ryan, né, um grande potencial para jogar na Premier League, que hoje é a maior liga, né, de futebol do planeta. O Ryan tem contrato com o Vasco, a multa rescisória dele hoje já é uma multa bem alta, né, já é uma multa ali que obviamente protege o nosso clube, um jogador ali que tem um potencial. Na verdade, o Ryan tem 16 anos, peço até perdão, tô até olhando aqui a reportagem, tem apenas 16 anos, e o Ryan hoje está na seleção brasileira sub-17, e eu acredito sim que é um moleque com potencial, é um garoto que tem tudo para estourar nos próximos 2 ou 3 anos, né, vestindo a camisa do Vasco. E como a gente vem falando, agora que o Vasco se tornou uma SAF, agora que o Vasco tem dinheiro, que o Vasco não precisa vender jogador ali para pagar salário atrasado, para pagar indenização, para pagar ali contas, né, que o Vasco tinha, dívidas que o Vasco tinha. A tendência é que a gente consiga manter esses jogadores, como o Andrei Santos, como o Marlon Gomes, como o próprio Ryan, pelo menos por algumas temporadas, né, 2, 3, 4 temporadas, e fazer desses meninos, né, uma referência para futuras gerações que venham a vestir a camisa do nosso Vascão. Então essas são as informações. Você que não viu o Ryan, tente assistir os jogos do Sub-17 ou do Sub-20, vocês vão se apaixonar, um moleque forte, bate bem na bola, se impõe dentro de campo, volta para marcar, tente assistir porque vale
muito a pena, né, ver o futuro do nosso Vasco aí nas próximas anos, né, e nas próximas gerações. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, queria lembrar vocês que querem fazer uma aposta esportiva durante essa semana, jogos da Série B, Série A, Champions League, Copa do Mundo, lá na Betfest você faz tudo isso com benefícios exclusivos de quem é inscrito aqui no canal. Vou deixar o link da Betfest aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, e lembrar mais uma vez, para você que quer participar do sorteio de uma camisa oficial do Vasco no próximo domingo, sigam a gente lá no TikTok, o link também aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, parceiro. Tamo junto, valeu!